O IBGE divulgou hoje os dados da inflação de maio. Os preços subiram 0,58%, pressionados pelos alimentos. E aí, Gabriel Monteiro, isso tem tudo a ver com o Estreito de Hormuz, isso tem a ver com os combustíveis. Por quê? Porque o preço do alimento aumenta, primeiro, porque o maquinário que é utilizado para a produção utiliza diesel e utiliza a gasolina, que está mais cara. Depois o transporte do caminhão do local onde foi produzido o alimento até o supermercado. Então é a cadeia toda ligada e aumenta um preço, o resto também. Exatamente, Uribe. Uma ótima tarde a você. E vivemos agora talvez um péssimo período para a inflação. Tá tempestade perfeita, tá tudo dando errado para preços. Tem guerra no Oriente Médio, o combustível disparou, mas também tem fatores climáticos, El Niño batendo a porta, e essa mudança pode prejudicar a colheita de diversos produtos que a gente adora aqui no Brasil colocar no nosso almoço, na nossa janta. Então, tudo deve ficar um pouquinho mais caro. Há também a resiliência da economia brasileira, muita demanda, mas para este último mês de maio, algumas notícias bastante preocupantes. Vamos para a tela aqui trazer o saldo deste último mês. 0,58% de inflação. E aí você que está em casa fala, pô, 0,58 é quase nada, eu tô tranquilo, não tá nem caro viver aqui no Brasil. Mas se a gente junta os últimos 12 meses, a inflação já foi de 4,72%. Então tá bem mais caro do que no ano passado o custo de vida aqui no Brasil. A meta do Banco Central ela é de 3%, mas ela tem um limite até 4,5%. Então, pela primeira vez desde setembro do ano passado, nós superamos a meta. Isso não é nada positivo, não é nada a ser comemorado. É problema. Significa talvez que o Banco Central tenha de deixar os juros mais altos. Quais foram os vilões dessa inflação? Os alimentos, eles estão bem mais caros do que no mês anterior, subiram mais de 1%, foi o item que mais subiu. E na cesta do IBGE, é aquele que representou metade da inflação. Como é que o IBGE faz essa continha? Ele pergunta para as famílias, há uma pesquisa chamada Pesquisa de Orçamento Familiar, e eles falam o seguinte, olha, quanto no mês você compra de tomate, de batata inglesa? Fazem uma lista e determinam o peso que aquilo tudo vai ter na nossa inflação. Afinal, eles estão tentando calcular o nosso custo de vida. Alimentos têm muito peso, subiram demais, metade do 0,58 veio deles. Batata inglesa, em um mês apenas, ficou 44% mais cara, o tomate subiu 20%, a cebola 16%, as carnes 1,39% e a refeição fora de casa, no PF mesmo, essa está 0,5% mais cara. Há fatores, claro, de guerra, porque o combustível está mais caro e transportar esses alimentos todos pelo Brasil está mais caro, mas há também fatores sazonais. Tem pouca batata disponível no mercado, tem pouco tomate, já se esperava uma inflação de alimentos para este começo de ano, mas ela está sendo turbinada pela guerra no Oriente Médio. Aqui do lado de baixo, essa é a boa notícia, tem coisa ficando mais barata. O café moído caiu 2,38% e as frutas 0,70%. Dá para ver que o IBGE separa tomate de frutas, então nem o IBGE considera o tomate uma fruta. Quem gosta de suco de tomate eu acho esquisitérrimo, viu, Uribe? De forma geral, essa inflação é preocupante. O que ficou mais barato neste último mês? Combustíveis. É difícil de entender como é que a guerra está acontecendo lá no Oriente Médio e os combustíveis estão ficando mais baratos por aqui. O petróleo caiu um pouco, não foi muito, caiu só um pouquinho. E o etanol, a gente está numa boa safra de cana, tem muito etanol disponível no mercado, o etanol caiu 6%. Então, apesar dos combustíveis estarem mais baratos, o custo de vida no Brasil ficou de novo mais caro neste mês de maio. E já tem vários investidores e até economistas por aí, Uribe, dizendo que talvez o nosso juro possa parar de cair por conta dessa inflação. O juro no Brasil que está em 14,5%, o mercado em média tem uma expectativa de que ele vá até lá os 13,25%, 13%. Mas, por esse viés mais pessimista, com os serviços ficando mais caros no Brasil, com alimentos ficando mais caros no Brasil, talvez, olhando lá para frente, o Banco Central tenha de deixar esse juro mais caro mesmo, o que não é nada producente aqui para a nossa economia. Problemaço, que a gente tem uma massa de endividados imensa, juros altos, as pessoas ainda estão contraindo crédito, não conseguem pagar, estão pagando juros atrás de juros. É um problemaço para a população. Fernando Nakagawa, viu, Gabriel? Gosta de suco de tomate. E gosta de suco de tomate com sal, não com açúcar. Eu também acho estranhíssimo. Na Espanha é muito comum, mas eu acho, não sei.
Parece que você está bebendo uma salada. É praticamente tomando uma isso. pizza? Eu não gosto. É praticamente isso. Obrigado, amigo, pelas Valeu. informações. A gente vai continuar falando dos alimentos, porque o preço cada vez mais alto pressiona, obviamente, o custo da cesta básica dos brasileiros. E aí afeta a população mais pobre. Segundo o Diese e a Conab, o valor subiu em todas as 27 capitais do país. Isso no mês de maio. Kleber Rodrigues, claro, pesa mais no bolso do pobre, porque é exatamente que já tem dificuldade para fazer compras. O rico muitas vezes sobra dinheiro, ainda continua comprando iogurte, mas o pobre não. E aí a grande preocupação. É quem mais sofre, viu, Uribe? Boa tarde para você, ótima tarde para quem está acompanhando a gente. Esse levantamento aponta, viu, Uribe, que os itens que mais pesaram no bolso brasileiro foram a batata, o feijão, o tomate e a carne, que embora não esteja no prato de todo brasileiro, é uma proteína considerada muito importante, né, em relação ali ao alimento desses brasileiros. E aí a pesquisa feita pelo Diese e também pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, aponta que todas as capitais brasileiras tiveram um aumento na cesta básica nesse mês de maio. Isso acaba reforçando o que o Gabriel estava falando agora em relação à inflação aqui no país. As maiores altas no mês foram registradas em Recife, com um pouco mais de 8% de aumento em relação ao mês anterior. Na sequência vem Florianópolis, Fortaleza e Porto Alegre, todas as capitais com mais de 7% de crescimento em relação ao mês anterior. Aqui no Rio de Janeiro o cenário também não é diferente. Nós temos uma cesta básica que é a mais cara, aliás, a terceira mais cara do país. Ela está custando aqui na capital R$ 914,48 centavos, atrás apenas de São Paulo e Cuiabá. A capital paulista continua tendo a cesta básica mais cara do Brasil. Em São Paulo a cesta custa R$ 952,20 centavos. Teve uma alta aí de 5,8% em relação ao mês anterior. Quando o levantamento faz um comparativo com maio do ano passado, praticamente todas as capitais também tiveram um crescimento em relação a esse assunto, né? A gente teve ali um registro apontado de pouco mais de 7% lá em Boa Vista, que foi a capital que teve o menor crescimento. O levantamento, portanto, foi feito aí pelo Diese em parceria com a Conab e mostra que os alimentos continuam sendo muito impactados pela inflação. E Uribe, complementando o que o Gabriel estava falando, ele dizia sobre os impactos da guerra no Oriente Médio no preço dos alimentos aqui no Brasil. A batata, por exemplo, que está nessa lista, Uribe, ela é muito dependente de fertilizantes, como por exemplo a ureia. E esses fertilizantes vêm de onde? Justamente do Estreito de Hormuz, que está sendo impactado com essa guerra no Oriente Médio. O reflexo disso vem no prato do brasileiro, principalmente das famílias que têm o menor poder aquisitivo. Eu volto contigo. É que tem muita gente que acha, né, Kleber? Tem muita gente que acha que o Brasil, tudo que se planta se dá. Não é bem assim. A gente tem uma falta de fosfato imensa. A gente importa ali uma grande quantidade de fertilizante feito de nitrogênio. Tanto é que o governo brasileiro foi tentar buscar, por exemplo, em países árabes, porque realmente não está vindo a quantidade necessária com essa guerra no Oriente Médio. Obrigado pelas informações, Kleber Rodrigues.